tem muito investidor iniciante no mercado, né? Gente que nem sabia o que era bolsa de valores e agora está entrando muitas vezes empurrado pela renda fixa, pela taxa de juros, né? Que está bem baixa. Para onde o senhor aconselha, quais os setores o senhor aconselha que essas pessoas comecem a investigar antes de investir? E uma segunda pergunta também para quem já está na Bolsa de Valores em determinadas empresas que já são empresas de setores perenes, empresas mais defensivas, vale a pena essa pessoa, de repente, trocar uma ação que acabou não se mexendo, acabou não caindo a cotação durante essa pandemia, para alguma outra que tenha caído mais, alguma coisa nesse sentido? Eu diria a você, Fábio, o seguinte: eu não estou convencido de que o mercado absorveu uma quantidade grande de investidores. Eu acho que o mercado passou a ter, nestas circunstâncias em que a remuneração da renda fixa passou a ser pífia, como já era, agora passou a ser pior, que tiveram pessoas que ainda não se convenceram que a estrutura acionária é uma estrutura que pode, eventualmente, né, dependendo do direcionamento que a pessoa der aos seus recursos, produzir resultados muito superiores àqueles obtidos na renda fixa, não é isso? E eu não me convenci ainda de que essas pessoas elas se convenceram de que o mercado de ações é uma opção válida. No meu interpretar, eles estão fugindo desta baixa remuneração da renda fixa. Eles ainda cultuam o sentimento do agiota. Eles ainda não interpretaram que investir no mercado de valores significa dizer você investir na geração de riqueza, tá certo? Na sua movimentação e na sua distribuição. A partir do instante em que isso ocorrer, eu acredito que provavelmente as pessoas se conscientizarão mais e aí então talvez elas passem a ser investidores. Por enquanto eu acredito que eles são aplicadores em fuga. Em fuga do quê? Em fuga da renda fixa que perdeu a sua estrutura de ganho. Com relação a se cultuar o mercado, eu interpreto que o mercado não é questão dele ser cultuado, a questão é que você você elege determinados papéis baseado na configuração que você pretende desenvolver no mercado, não é isso? A situação é a seguinte: cada pessoa que for voltar para o mercado de valores, eventualmente ela vai ter que fazer uma autoanálise para ver que situação ela quer observar, que ritmo ela quer seguir, qual é o seu sentimento, se ela é uma pessoa que gosta do jogo ou se é uma pessoa que respeita o investimento, tá entendendo? Isso vai depender muito da formação da pessoa, da cultura, da pessoa controlar a sua ansiedade, controlar seus egos, enfim. Ser investidor também não é fácil. A grande realidade é essa. A partir do momento que você se convence e você aplicar, no primeiro momento, na geração de riqueza, e depois se convencer que aplicar nessa geração de riqueza significa dizer que isso é um investimento e não uma especulação, eu acho que esse ponto é um ponto muito, muito importante do indivíduo alcançar. Não há necessidade de ser um erudito no mercado, basta que ele possa ter, pelo menos, a honestidade de buscar dentro de si próprio qual é o caminho que ele pretende eleger, qual é o caminho que ele pretende pavimentar, tá certo? Agora, com relação a trocar uma ação por outra, também depende desse movimento. As ações, elas no meu interpretar, uma ação vale por aquilo que ela remunera, certo? E a gente tem ações remunerando
das mais variadas formas possíveis, hein? E dentro dos mais variados percentuais. Eu acredito que, como eu já fiz isso em inúmeras vezes, é isso, vale a pena, em determinadas circunstâncias, o cidadão migrar para posturas mais interessantes, posturas mais atraentes em termos de investimento. Agora, isso não é um movimento muito fácil de se oferir, não é isso? Quando se elege uma ação, principalmente quando se elege uma ação para você constituir uma carteira de renda mensal, renda mensal significa dizer o seguinte, é renda mensal, então você não tem que se preocupar com as eventuais e prováveis oscilações que o mercado possa produzir. Você tem que se preocupar com a sua renda mensal. Se a ação dessa empresa ela continua gerando uma renda mensal positiva, por que trocar? Se você comprou para ter uma renda mensal, é isso? Então você tem que ficar com a ação 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, o que for possível, certo? Porque renda mensal é uma coisa que você aprecia dentro do seu sentimento. Tem pessoas que precisam de uma renda mensal de R$1.000 por mês, tem pessoas que precisam de 10 mil por mês, outros de 20 mil. Aqueles que conseguem alcançar o objetivo de consolidar uma renda mensal, eu não vejo por que efetuar trocas, a menos quando existe aí um fator extremamente assim declarado, né? E com a certeza de que você trocando você vai ter pelo menos os mesmos benefícios ou benefícios melhores. Então, trocar uma ação por outra em determinado momento pode ser favorável, mas isso requer um estudo muito mais profundo, tá certo? E normalmente deve ser avaliado por um consultor que possa te oferecer uma orientação capaz de convencer de que essa substituição realmente ela vai amparar todos aqueles desejos que você direcionou quando comprou a ação que você está querendo trocar. Então, é uma questão muito pessoal, tá certo? Seu Barsi, o senhor falou uma frase aí no meio da sua explicação, que foi muito boa, por sinal. O senhor falou que ser investidor não é fácil. E a gente recebe muitas perguntas de investidores que estão entrando no mercado, mas também de investidores já mais experientes, que ainda têm uma certa insegurança em relação à filosofia adotada da carteira previdenciária. Quando o senhor começou, e ali queria voltar um pouco para aquela segunda metade da década de 60, a Bolsa foi tomando uma proporção maior e muitas ações começaram a ser alvo de uma especulação muito grande, como a gente acaba até lendo em livros, enfim, até culminar no estouro de uma bolha no início da década de 70, né? Como que o senhor, uma dúvida que surge na cabeça de muita gente, a gente sempre fala da disciplina e da paciência, mas para ser um investidor previdenciário, o senhor também tem que ter muita resiliência, né? E resiliência também no sentido de não se deixar contaminar por aquelas outras ações que estão subindo demais, que estão sendo alvo de espirais de alta, e se manter fiel à filosofia. Como o senhor fez ao longo dos anos, e principalmente naquele início, que o senhor ainda estava incorporando essa filosofia? Bom, uma filosofia, ela não é um instrumental de curta duração. Uma filosofia, ela sempre tem princípios alocados, não é isso? Em fatores de prazo indefinido. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a situação não mudou. O mercado ele é um instrumental que tem um comparativo,
tem as seguintes forças. Você tem, de um lado, recursos disponíveis, e, de outro lado, quantidade de ações disponíveis, não é isso? É um equilíbrio. Se você tiver muito mais recursos do que quantidade de ações, você vai ter o quê? Você vai ter os preços elevados. Se você tiver uma quantidade de ações muito superior ao volume de recursos que estão disponíveis para adquirir aquelas ações, você vai ter preços menores. Talvez eu dizendo isso possa explicar de alguma maneira por que o nosso mercado é tão dependente de recursos externos, e esses recursos externos, eles nunca foram deslocados para o mercado de ações no Brasil no sentido do investimento. Eles sempre foram deslocados com o intuito da especulação. Entrar e sair rápido e procurar resultados